Paulucci para falar de mais uma vitória do Corinthians. Paulucci está ali em cima, então bom dia para ele. Mas, Joana, hoje você leva vantagem. Nesse jogo você leva vantagem no critério do mandante e do classificado com requintes de emoção, de suspense, de drama. Bom dia. Barreto, bom dia para você, Paulucci, Aiello, Gonza, todo mundo que acompanha o Redação. Uma vitória épica do Corinthians, né? Do tamanho do Corinthians, que quis muito essa classificação, né? Essa que é a verdade, né? Eu acho que o corintiano está emocionado até agora, Barreto. Vai falar desse jogo, durante muito tempo, porque além da classificação, tantos elementos bacanas, né, da gente comentar aqui. Foi uma classificação com um golaço do Roger Guedes também, foi uma classificação com defesa do Cássio, né? Uma classificação que veio com o Corinthians com uma formação tática diferente, que mostra a coragem do Luxemburgo, né, que treinou meia hora, mas confiou que os jogadores corintianos poderiam performar, né, sem alternativas, né, de jogadores de velocidade ali para jogar pelas pontas. O que ele fez? Jogou com 3 zagueiros ontem e colocou o Fagner e o Bidu mais adiantados, né? E isso funcionou muito bem. Então, de todas as partidas que o Corinthians jogou no comando do Luxemburgo até agora, foi a melhor disparada, não só pelo resultado, mas pelo que apresentou, né? E o Corinthians amassou o Atlético Mineiro em termos de finalização. Foram 15 finalizações, foram 8 no gol. O Atlético também teve suas chances de fazer gols, obviamente, né? E o Cássio também se mostrou presente em momentos precisos. O Paulucci vai falar mais sobre isso. Mas a verdade é que o Corinthians apresentou um futebol muito bom, fez pouquíssimas faltas, desarmou bastante, bloqueou várias ações do Atlético Mineiro, né? Quis muito essa classificação. E mesmo cansado, que você via que no segundo tempo, para jogar nessa pegada aí, o Corinthians conseguiu manter o ritmo, né? A gente sabe que a sequência do Corinthians foi duríssima até aqui. E no futebol, né, Barreto, não tem atalho, né? Foi um caminho trilhado com muita paciência para chegar nesse momento. Então teve jogo que o Corinthians não finalizou, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que nenhuma bola foi no gol, né? Teve jogo em que o Corinthians se expôs mais e não deu certo, que foi o caso do Fortaleza, que também fez muitas finalizações, mas acabou não saindo não saiu vitorioso. E aí o Luxemburgo foi acertando o que precisava ser acertado, que no caso, isso aí a gente está revendo aí o lance do Roger Guedes, que realmente, olha, Barreto, foi um dos gols mais bonitos, mais bem construídos que eu já vi, assim. Ele passou para ele mesmo, né? Saiu da marcação de 3 jogadores do Atlético Mineiro, fez o giro, a bola não saiu, que ela tem que sair completamente, né? Por isso que a gente viu a revisão do VAR, e fez um golaço. Nossa, que categoria do Roger Guedes, chega a 18 gols. Como ele é importante para o Corinthians, né? E a volta do Renato Augusto também, que é uma surpresa na escalação, porque a gente acreditava que o Renato não iria começar jogando. E o Luxo explica, olha só, esse tipo de jogo que a gente tem essa noite é um jogo que a gente tem que correr risco. Então ele muda, ele faz uma formação diferente, ele aposta no Renato Augusto, porque ele explica depois na coletiva. O que adianta eu ter um jogador como o Renato Augusto no banco, se a gente não passar? A gente não vai passar com ele no banco? Não, a gente vai usar o Renato Augusto. E ele aguentou aí mais de 1 hora de jogo, né? Saiu no finalzinho com o jogo já resolvido. Inclusive, ele ajuda o Luxemburgo em vários momentos. Quando o Luxemburgo pensa em tirar o Michael, ele não tira o Michael, não. O Michael fica, bate bem pênalti. Ele vai ficar. E no final das contas, o gol, a última cobrança de pênalti foi exatamente com o Michael. Como o Michael precisava também desse gol, né? De carimbar essa classificação, porque, vamos lembrar, o Michael cometeu uma falha no jogo contra o Independente Del Valle, quando o Corinthians perde por 2-1 em casa. Foi aquele jogo que deixou o Corinthians numa situação muito complicada na Libertadores. O Luxemburgo tira ele no jogo seguinte, mas depois recupera o jogador, dá confiança, ele volta. O Luxemburgo fala sobre isso. Aliás, foi a coletiva mais longa do Luxemburgo, foram 35 minutos de papo. Mas se você pegar e assistir todas as coletivas do Luxemburgo até agora no Corinthians, Barreto, da primeira até a de ontem, ele nunca mudou o clima dele. Nem nos momentos mais tensos, com 3-0 lá, sofrido pelo Botafogo, derrota para o Independente Del Valle, empates, enfim, derrota para o Flamengo, derrota para o Atlético Mineiro por 2-0. Em nenhum momento ele deixou de acreditar.
E eu sei que muita gente fez piada com isso, né? Brincava com isso. Olha, o Corinthians perdeu mais uma e o Luxemburgo está lá na coletiva de bom humor. Mas esse bom humor que ele trouxe ao Corinthians fez toda a diferença, os jogadores comentam isso. Essa confiança que ele trouxe aos jogadores do Corinthians, é um ambiente, isso atrelado à volta do Renato Augusto, né, que também é um grande reforço para esse momento que era decisivo. Todos esses passos foram cruciais para o Corinthians chegar nesse momento que pouca gente acreditava que fosse possível e tá aí. Corinthians classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e agora o corintiano acredita que dá para chegar também a se classificar na Libertadores, porque o Corinthians só depende dele. É difícil ganhar do Independente Del Valle fora de casa? É, mas também é difícil reverter um 2-0 diante do Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que umas opções meio esquisitas, né? Preservando jogadores. Vocês vão falar bastante sobre isso. Por isso que eu falo, Barreto, quem quis mais a vitória levou. E o Corinthians quis mais que o Atlético Mineiro.